Um prédio, uma planta. Está sendo construído o prédio, está tendo stand de venda, está sendo vendido os apartamentos. Em que momento os compradores, né, os futuros moradores, eles têm que se preocupar com a obra? Porque eu sei que para receber o apartamento, eles vão ser chamados para receber, mas e a área comum do prédio? Como que eles vão fiscalizar se está de acordo ou não está? Em que momento que eles dizem para a construtora? Não, está de acordo, a gente concorda com o que está sendo entregue. É complicado a questão da área comum falando de proprietários de unidades privativas, né? Geralmente quem tem que olhar essa parte de área comum é o gestor, é o síndico ali daquele empreendimento. Da unidade privativa, ele vai cuidar da unidade privativa, então ele tem que estar atento ao que compete a ele, assim. Agora, a parte de área comum, aí realmente tem que ter ali um síndico à frente, tem que ter uma outra forma de abranger esse assunto, né? Outra forma de fazer essa vistoria, enfim, ter esse contato com a construtora. Porque a gente percebe muito assim que as pessoas, elas vão lá no showroom, elas vão no apartamento, elas compram o apartamento, elas esperam, elas vão, entram no apartamento e só depois que todo mundo está no apartamento, as unidades estão vendidas, que eles fazem essa assembleia para eleger o síndico. Então demora muito tempo depois de entrega a obra para eleger um síndico. Tem prédio que demora até quase 2 anos para eleger o primeiro síndico. Não seria o correto, né? O correto é já no início, né? A pessoa já se organizar, já fazer uma assembleia, já eleger o síndico, contratar administrador de condomínio, né? Sim, desde o início, né? Administrador para auxiliar o síndico, né? No que for preciso. Para já no início já começar a verificar essa questão de obra, se está de acordo, se o que está sendo entregue é o que foi vendido. E depois que a construtora entrega uma obra, a área comum, qual é o tempo que o gestor tem para verificar, para olhar os projetos e o que está lá físico e ver se está de acordo e pedir alguma atualização? Ou no desenho do projeto, né? Ou na obra. Hoje na construção civil, assim, imóveis que são colocados à venda, né? Que estão no mercado de consumo, eles têm algumas leis, algumas normas que regem eles, assim. Então, a gente tem as normas técnicas de engenharia, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Civil Brasileiro. Então, tem várias áreas que competem, assim, que vão ter informações relevantes. Então, é interessante que no momento do aceite ali, né, daquele empreendimento, seja verificado se tem algum item que está desconforme, principalmente o que for falha aparente, né? Por exemplo, um arranhão num piso, uma parede que foi mal pintada e que está com manchada, uma telha quebrada. Então, tudo que for possível ver tem que ser falado no momento do recebimento do empreendimento. E o Código de Defesa do Consumidor fala em até 90 dias, né? Pro consumidor se manifestar a respeito ali de alguma coisa que ele percebe que, enfim, tá errada, né? Que não tá ali conforme o que ele... Isso no caso de falha aparente, né? Também, Então, mas, se tá lá assinado, assinou lá e deu pra construtora que tava tudo ok, a conversa vai ficar um pouco difícil, porque você disse que tava tudo ok e daí depois de 20 dias você tá dizendo que não tá ok. Então, mas quem vai dizer que não foi algum fornecedor que entrou para instalar algum equipamento, uma internet e que danificou uma telha? Ou numa mudança, né? A quina de corredor é... Piso, né? Bateu no piso, quebra então, o piso. Fica uma conversa mais complicada. Por isso que é bem importante realizar esse tipo de serviço, de vistoria, antes que, por exemplo, comecem a ocupar os apartamentos, antes que tenha alguma mudança. Porque depois fica complicado mesmo a conversa. Mas o Código de Defesa do Consumidor fala dos 90 dias, então tem como fazer um levantamento e sentar junto à construtora e conversar, né?